Glória a Deus, aleluia, louvado e bendito seja o nome daquele que reina e vive para todo sempre. Saúdo aos amados irmãos e amigos ouvintes da Web Rádio El Shaddai, com a paz e a graça do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, quero nesta oportunidade, madrugada de domingo, dia 27 de outubro de 2024. Nesta oportunidade, traremos aqui uma mensagem para edificação das nossas vidas espirituais. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Encontra-se hoje Efésio, carta paulina, à igreja de Éfeso, seu capítulo de número 2. Vamos nessa oportunidade meditar na poderosa palavra de Deus. Efésios 2, verso de número, aleluia, 8 ao 10. Está escrito: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras, para que ninguém se glorie. Porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós a praticarmos. Amém? Oremos nesta hora. Pai, gratidão pela tua bendita palavra, lida nesta madrugada. Pai querido, que teu Espírito Santo, que lembra, ensina toda a verdade, que convence do pecado, do juízo, da justiça, que ele seja derramado em cada coração de todos os irmãos, amigos da Web Rádio El Shaddai, das redes sociais, YouTube, Facebook, Instagram. Pai, aleluia, que teu Espírito Santo brade nos corações, repreenda o cansaço físico, mental e espiritual, tira todo o bloqueio, abre o entendimento, Senhor, anula a ira, a fúria do inimigo, acampa anjos guerreiros poderosos sobre todos que estão conosco, irão ouvir esta mensagem. Eu oro e já te agradeço em nome do Senhor Jesus. Amém? Deus seja louvado. Amados, nesta oportunidade falaremos de 3 coisas: graça, fé, aleluia, e obras. Graça, fé e obras. Na verdade, começaremos pela graça. O que é graça? Graça é o ápice do amor de Deus para toda a humanidade. A palavra de Deus diz, no capítulo de Tito 2, verso 11, porque a graça de Deus se manifestou salvadora a toda a humanidade, a todo ser humano, todos sem exceção. Aleluia! E nesta oportunidade, vamos biblicamente discorrer um pouco mais dessas 3 coisas: graça, fé e obras. Muitas religiões, eles creem que serão salvos pelas obras, outros apenas pela fé e outros pela graça. Mas na verdade, as 3, elas estão de mão dadas. Primeiro,
a salvação é pela graça. E o que é graça? Graça é um favor imerecido do Deus Altíssimo para toda a humanidade, que nós não mereceríamos, não merecemos, melhor dizendo. Mas ela, a graça, que veio através do nosso Jesus Cristo, ele é o ápice da graça de Deus. E como vamos discorrer nesta madrugada? Louvado e bendito seja o nome do Senhor. A graça significa ser gracioso, misericordioso e ainda demonstrar o favor, que é o imerecido. Jesus Cristo, como a expressão máxima do diálogo entre o divino e humano. Muitos já da teologia sobre a essência do cristianismo, porque graça, ela resume tudo isso: amor, perdão e misericórdia. Porque se não houver essas três coisas, perdão, misericórdia e o amor expresso na sua máxima, no seu ápice do amor de Deus para com a humanidade. Primeiro, que a Bíblia, ela nos garante que todos pecaram, todos sem exceção. Não existia um justo sequer, como está escrito no Salmo 30, Salmo 14, do 1 ao 3, como também Salmo 53, do 1 ao 3, e Romanos, capítulo 10, capítulo 3, do 10 ao 12, que Deus, olhando do céu para a terra, não viu um justo sequer. Não tinha um que buscasse a Deus. Por conta da pecado, por conta da iniquidade. Por isso, houve graça. E a graça, ela nos dá perdão, ela é misericordiosa e também cheia de amor. Romanos, capítulo de número 5, verso 8 diz: porque sendo nós miseráveis pecadores, Deus deu teu Filho unigênito para morrer por todos nós. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu teu Filho unigênito, único, para que todos que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, logo, graça, ela expressa o ápice do amor de Deus, o perdão. Muitos perguntam qual é a verdadeira religião para Deus. A Bíblia responde. Tiago, capítulo 1, verso de número 27. Tiago 1, verso 27 está escrito. Aleluia. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura, imaculada, é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em sua dificuldade e não se deixar corromper pelo mundo. Aqui
refere-se ao amor, porque se não tem amor, não se faz caridade. Caridade é diferente do amor. Caridade é quando alguém presta um benefício a outro, faz um favor. Mas o amor é o que está no coração de Deus, que foi derramado por meio do teu Espírito Santo sobre todos que crê em Jesus. Romanos 5:5. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do teu Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, primeiro, muitos dizem que somos salvos pela graça, e é verdade. Mas se você e eu ficar apenas nesse favor imerecido de Deus, e eu e você não fizer nada em prol do reino de Deus, não teremos salvação. E vamos provar isso na Bíblia. Outros dizem que é pela fé. E também está correto. Mas só a fé em si só não salva. Primeiro, ela está casada com a graça, porque sem a graça ninguém se salvaria. Sem fé em Cristo, também ninguém se salvaria. E se não praticarmos boas obras, também não seremos salvos. Tem que ter essas três coisas: graça, fé e obras. A graça é derramado do alto céu, por meio do Espírito Santo, através de Jesus Cristo. Fé, ela vem pelo ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Romanos, seu capítulo de número 10, verso 17. Ora, a fé é produzida em ouvir, e ouvir a mensagem de Cristo. Glória a Deus. Também está escrito: o que vence o mundo é a nossa fé. E quem é que vence o mundo? Somente aquele, aleluia, que crê que Jesus é o Filho de Deus. Logo, a fé, a graça e o amor resume-se em Jesus Cristo. Glória a Deus. Ele é o Salvador do mundo. Ele é a solução de todos os seus, os meus, os nossos pecados. Todos nossos, aleluia, provisões. Todas nossas, aleluia, salvação, provisão, cura, libertação, tudo resume-se em Jesus. E vamos discorrer essas três coisas na Bíblia. Graça. Romanos, carta paulina, no seu capítulo de número 5, diz assim: tendo sido, pois, justificado pela fé, temos paz com Deus, por meio do Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé. Esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança,
E a perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, aleluia, a esperança, que é Cristo. Glória a Deus. Primeira carta de João. Primeira carta de João, no seu capítulo de número 3, vai dizer assim, verso 1 ao 3. Veja como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filho de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser, mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem esta esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Muitos questionam que quando nós cristãos falamos que nós cristãos somos filhos de Deus, muitos, por estar com a mente obscurecida, por estar dando lugar à carne, e, consequentemente, não dá lugar ao Espírito Santo, se enfurecem, dizendo que nós cristãos queremos ser melhor que eles, dizendo que nós somos filhos de Deus e eles não são. Mas é a palavra de Deus que diz isso. Romanos capítulo de número 3, 23. Todos pecaram e todos estão destituídos da glória de Deus, sendo, pois, justificado pela fé em Cristo Jesus, através do seu sangue. Então, em Cristo, nós fomos justificados do pecado. Como diz o texto de Romanos 3, aleluia, verso 26, de Romanos 3, diz assim, do verso 24 ao 26. E no verso 24, sendo justificado gratuitamente por sua graça, que é Cristo, o ápice do amor de Deus, o ápice da misericórdia, do perdão, sendo justificado gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus, Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação, mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, assim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Amados, fé, ela é a certeza das coisas que nós esperamos, mas a prova das quais não se pode ver. Fé é saber que Jesus, e crer sem duvidar, que Ele deixou a sua divindade, despiu da sua glória,
não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se em forma humana e como homem foi até morte e morte de cruz por toda a humanidade. Aí Deus o exaltou soberanamente, dando ao nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador do mundo, um nome que é sobre todos os nomes, para que no nome dele se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. Aleluia! Logo todos que professam suas religiões, que não aceita Jesus como seu único e eterno e suficiente Salvador, porque somente nele nos tornamos filhos de Deus. Somente nele os perdão do pecado são perdoados. Somente nele nós somos justificados para Deus. E somente nele há a salvação. Aleluia! Então, essas três coisas, graça, fé e obras, é necessário que haja essas três coisas. Se você e eu aceitamos a graça de Deus, amém? Se você e eu aceitamos a fé, mas não é em qualquer um, tem que ser em Jesus. Qualquer outro, então perde-se aí, quebra-se aí a corrente da salvação. Porque tem que estar as três. Essas três coisas simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então logo, graça, que é o favor imerecido de Deus para conosco, que é Jesus. A fé que professamos nele, em Jesus. E faremos boas obras, porque Deus nos salvou pela graça, pela fé, para que pratiquemos. Glória a Deus. Então, meus amados, a graça é o ápice do amor, da misericórdia, do perdão de Deus para com a humanidade, todo ser humano, melhor dizendo. Glória a Deus. Então muitos professam fé em Maria, em Allan Kardec, em Buda, em Maomé e por aí vai. Tempo perdido. Todos que professam fé, que não seja em Jesus, não são filhos de Deus, porque todos estão em pecado. E não é o irmão Salúcio que afirma, mas é a Bíblia. João Evangelho, capítulo 1, verso 12, está escrito: todo quanto o receberam, deu-lhe o direito de se tornar filho de Deus. Então, só em Jesus é que somos filhos de Deus, por adoção. Todos são criados por Deus, mas as criaturas de Deus não serão salvas. Primeiro, Deus criou tudo que existe, no céu, na terra e nas águas. Criou os frutos, criou o sol, a lua, as estrelas, criou o mar, os peixes. Deus criou tudo isso. Porém, também Deus criou a humanidade. Em Adão, toda a terra, ela foi procriada. Em Adão, todos pecaram. Em Noé, foi o único que Deus achou graça, favor imerecido. E aí, através de Noé, depois do dilúvio, Deus povoou toda a terra através dos seus 3 filhos.
Sem, Jafé e Cã. Aleluia. Deus fez N alianças. Primeira com Adão, sabemos que ele caiu. Depois com Noé, também não deu certo. Depois com Abraão. E com Abraão houve muitas mudanças. Mas em Abraão, a promessa que Jesus, porque o filho Isaque simbolizava a salvação da humanidade por meio do unigênito, que era da promessa de Abraão. E Jesus, como homem, ele é da linhagem de Davi. Logo, amados, salvação não é só pelas obras, como dizem os católicos, como dizem os espíritas e qualquer outra religião. Muitos dizem que basta ter fé, porque Cristo já fez tudo, enganam. E vamos agora provar exatamente que é pela graça, mas não é de graça. Tem um preço a ser pago. Sim, Senhor. E vamos provar isso na Bíblia. Não somos salvos pelas obras, para que ninguém se glorie. É pela fé, mas temos que praticar boas obras. E olha que Jesus, ele vai dizer, no capítulo de Mateus, ele contou lá parábolas. A primeira parábola de Mateus 25 é falando de 2 virgens, melhor dizendo, 10 virgens. Que essas 10 virgens simbolizam 2 igrejas dentro de uma. 5 era prudente e 5 nécia. A prudente são aquela que pratica boas obras pela fé em Cristo e reconhece que a salvação é um favor imerecido que é pela graça. Então, a nécia é aquela que acha que vai ser salva pelas obras, que vai ser salva pela sua religião e tem a sua fé pautada nessas coisas. Logo, não tem salvação. Mas qual é a boa notícia? A boa notícia, meus amados irmãos e amigos, enquanto a vida há esperança. A Bíblia diz em Zacarias 4,6, não é por força, nem por violência, mas é pelo meu Espírito, diz o Senhor. Em João Evangelho, capítulo 16, verso 8, o Espírito Santo é que convence a humanidade, o ser humano, do pecado, do juízo e da justiça. Glória a Deus. E para que Ele opere na sua vida, como na minha, é necessário pedir a Deus misericórdia e perdão e aceitar a sua graça, que é Jesus, e aceitar o seu favor imerecido, que é Jesus, e aceitar o seu perdão, que é Jesus, a salvação por meio de Jesus. E aí, quem abandona, larga, deixa e vai praticar boas obras, aí sim passa a ser filho de Deus. Amém? Glória a Deus. Então, em Mateus, no seu capítulo de número 25, aqui o Senhor conta 3 parábolas. As 10 virgens, depois ele vai contar a parábola, glória a Deus,
dos talentos, e agora a parábola do julgamento das nações. Diz assim, falando do julgamento das nações. Mateus 25, 31 a seguir. Quando o Filho do Homem vier, Jesus, quando o Filho do Homem vier, em sua glória, com todos os seus anjos, ele se assentará no seu trono na glória celestial. Todas as nações serão reunidas diante dele. Ele se separará uma das outras, como o pastor separa as ovelhas dos bodes, e acolherá as ovelhas à direita e os bodes à esquerda. Então o rei dirá aos que estiverem à sua direita: venha, bendito de meu Pai, receba como herança o reino que foi preparado para vocês desde a criação do mundo, pela onisciência de Deus. Pois eu tive fome. Vamos ver o que Jesus fala das obras. Pois eu tive fome, vocês me deram de comer. Tive sede, e vocês me deram de beber. Fui estrangeiro, e vocês me acolheram. Necessitei de roupas, e vocês vestiram-me. Estive enfermo, e vocês cuidaram de mim. Estive preso, e vocês me visitaram. Então justos, justificados pela fé, então justos lhe responderão as ovelhas. A igreja prudente responderão: Senhor, quando te vimos com fome, te demos de comer, ou com sede te demos de beber. Quando te vimos como estrangeiro, e te acolheremos. Aliás, te acolhemos, ou necessitado de roupa, e te vestimos. Quando te vimos enfermo ou preso, e fomos te visitar. O rei, Jesus, responderá: diga a verdade, o que vocês fizeram a alguns dos meus menores irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda, os bodes: maldito, aparte-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, que é o demônio caído. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer. Tive sede e nada deram para beber. Fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Necessitei de roupas e vocês não me vestiram. Estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Aí os bodes, aí os nécios, aí os religiosos vão perguntar para Jesus. Eles também responderam: Senhor, quando te vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou necessitado de roupa, ou enfermo ou preso, e não te ajudamos? Ele responderá: digo a verdade, o que vocês deixaram de fazer alguns destes mais pequeninos, também a mim deixaram de fazê-lo. E estes que não praticaram boas obras, que não nasceu de novo, que não deixou Deus regenerá-lo por meio do Espírito Santo, com teu amor, com a tua graça, com a tua misericórdia, estes irão para o castigo eterno, mas os justos para a vida eterna. Então, meus amados, primeiro, ninguém será salvo se não for pela graça, que é o amor imerecido de Deus para conosco, o ápice do seu amor,
da sua misericórdia, do seu perdão, que é Jesus. Pela fé nele, porque a Bíblia, ela diz que do princípio ao fim, o justo viverá da fé. Como está escrito, Romanos 1:17. O apóstolo Paulo escrevendo à igreja aos Coríntios, segunda carta 5:7. Pois andamos por fé e não por vista. Lembre-se que esta fé, ela tem que estar pautada em uma única pessoa, Jesus Cristo. Não adianta você dizer que a sua fé é pautada em Deus, porque Deus verdadeiro é Jesus. Porque quem tem um filho, tem um pai. Quem não tem um filho vai ver a ira de Deus sobre ele. João Evangelho 3:26. Aleluia. 36. João Evangelho 3, verso 36. Quem tem um filho tem um pai. Mas quem não tem um filho, verá a ira de Deus sobre ele. Então, meus amados, religião tem várias. Tem religião para todos os gostos. Tem religião para quem quer estar na prostituição, quem está na bebedice, em adultério, no homossexualismo, lesbianismo, idolatrias, paixões. Tudo isso tem religião. E tudo isso pode. Só não pode uma coisa: ir para o céu. Para o céu tem que ser nova criatura. 2 Coríntios 5:17. Assim, se alguém está em Cristo, só ele, nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo, literalmente, tudo se fez novo. Primeiro, eu citei e tenho falado continuamente que, na verdade, nós precisamos compreender as Escrituras, e para isso é necessário ter o Espírito Santo nas nossas vidas. E há muitos têm o Espírito Santo porque professa Jesus, mas pelas suas ações, ele entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele pode acontecer duas coisas. Em Efésios 4:30 diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, o qual está selado para o dia da redenção. E como é que podemos entristecer o Espírito Santo? É só observar o texto e o contexto. Não dê lugar ao diabo, porque quem dá lugar ao diabo está no pecado. E o diabo é o pai da mentira. Ele, João 8:44, é o pai da mentira. Quem mente e pratica a mentira é filho do diabo, logo entristece o Espírito Santo. As pessoas que não perdoam, as pessoas que se ira, as pessoas que têm palavra torpe, palavrões, porque a Bíblia diz que não sai da minha e da sua boca nenhuma palavra torpe, mas somente palavra que edifique aos que ouvem, para que eles se envergonhem e não tenha nada a falar contra nós, para que não entristeçais o Espírito Santo. Amém? E a segunda coisa, está escrito em 1 Tessalonicenses 19, não
apague ou apagueis o espírito. Quando é que isso acontece? Quando se anda na carne, quando não dá lugar ao Espírito Santo, quando não deixa ser usado por Ele, quando não deixa Ele nos transformar, aí ele fica inoperante. E se ele se afasta do ser humano, não existe arrependimento, logo não existe salvação. Porque se ele não convencer o ser humano do pecado, do juízo, da justiça, não há salvação. E só ele que faz isso. Glória a Deus. Então, meus amados, praticar boas obras, porque somos salvos pela graça, pela fé, mediante Jesus. E a Bíblia diz assim, primeira carta de João ainda, louvado e bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Primeira carta de João, seu capítulo 3. Agora o verso de número 17 a seguir está escrito. Mas vamos começar do 15 para ficar melhor. Que diz assim: quem odeia seu irmão é assassino. Basta odiar no coração. Para Deus, assassino. Aleluia. E se vocês sabem, que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo, nisto conhecemos o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós. E devemos dar nossa vida por nossos irmãos. Não é tirar a vida, é dar. E se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade e não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavras, nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele. Glória a Deus. Então, o que João está dizendo, quem tem recurso, e esse recurso não é ser bilionário ou rico. Por exemplo, se alguém bate na sua porta ou na minha e tem fome, aí você só tem um pão. Divide. Se você tem dois, dá um, fica com um. Dá de comer quem tem fome, de beber quem tem sede. Fazendo isso, serás filho do teu Pai que está no céu. Aleluia. Glória a Deus. Então João diz que nós não devemos amar de lábios, de palavras, mas em ação e em verdade. Então, a obra, ela está ligada à fé. E a fé ligada à graça. Logo, tanto a obra e a fé está ligada à graça. Então, os três simbolizam o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Três pessoas distintas. Não é triuno, como dizem. São três pessoas
distinto, divinos, com os mesmos atributos: onisciência, onipresença e onipotência. Onisciência, ele sabe tudo que nós fazemos, até mesmo o que está oculto aos olhos dos homens. Aleluia! Isso é onisciência. Onipresença, aonde tiver 2 ou 3 reunidos em nome dele. Mateus capítulo 18, 20. Ele está no nosso meio. E onipotência, todo o poder, no céu, na terra e debaixo da terra. Esses 3 atributos só é aos 3, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. Então, meus amados, fica claro que não é só pelas obras. Também fica claro que não é só pela fé. E também fica claro que, além da graça, temos que praticar a fé e boas obras. Amém? Glória a Deus. Ainda o apóstolo Paulo, ele diz assim, em Atos dos Apóstolos, no seu capítulo de número 20, e o verso de número 35. Aleluia! Em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando das palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: a maior felicidade em dar do que em receber. Amados, o problema é que, por conta de muitos escândalos, muitos já dizem que não vai ajudar A ou B, por conta que eles vão pegar aquele dinheiro e se drogar, se prostituir, se beber. Mas a palavra de Deus diz que nós devemos ajudar os fracos. Então, não dê dinheiro, mas se está com fome, pague um lanche, um almoço, um jantar, um café com pão. Isso é praticar boas obras. Se alguém está necessitado de uma feira para a família, porque está desempregado, e se ele aceita esta feira, não dinheiro, mas a cesta básica, vá no mercado com ele, faça a compra, e se possível, dê até carona, vá até a casa dele para ver se realmente é verdadeiro. Amados, a Bíblia diz que aquele que sabe fazer o bem, praticar o bem, e não faz, comete pecado. Tiago, capítulo de número 4, verso 17. Aquele que sabe que deve fazer o bem, ou praticar o bem, e não o faz, comete pecado. Romanos, seu capítulo de número 6, verso 23. Porque o salário do pecado é a morte. Logo, se você e eu podemos fazer o bem, então não é para mostrar para o mundo, para A e B, que você praticou bem. Porque Jesus disse: o que nós fizermos com a direita, que a esquerda não veja. Isso é uma forma figurada. É o que nós fizermos. Não falar para a mão esquerda
ou seja, para o próximo. Percebe? Porque Deus vai recompensar cada um. Lembra que Jesus disse? Ele teve fome, não deste de comer. Teve sede, não deste de beber. Nu, não o vestiste. Estava estrangeiro, não acolheram. Doente e preso, não foste visitar. Aí perguntaram, quando te vimos nessas condições? Quando vocês deixaram de fazer uma dessas coisas aos meus menor irmão, os pequenos? Porque na verdade nós sabemos que tem igrejas, melhor dizendo, denominações, que a igreja é ajuntamento de pessoas. Tem denominações onde o seu líder estão ricos financeiramente, possui mansões, apartamentos dentro e fora do Brasil, carrões, conta popuda dentro e fora do Brasil, aviões particular, e ainda dizem que é da sua igreja, não é dele. Hipocrisia, porque ele é que está sendo o mentor desta igreja, que deveria ser Cristo. E logo nessas denominações, ele usurpa as suas ovelhas, tirando a sua lã para ganhar dinheiro. Não cuida delas quando estão feridas, doentes, quando estão com fome, precisando de roupa, precisando, muitas das vezes, de uma mão amiga, de um conselho, um ombro amigo. Por isso, meus amados, é pela graça, mas não é de graça. Porque se não praticarmos a fé em Cristo, se não obedecemos os seus mandamentos para praticarmos boas obras, não terá salvação. Então perceba que ser cristão genuíno significa ser obediente ao seu Senhor. Senhor Adonai, dono, e nós somos seus escravos. E escravo, ele não pode dizer ao seu Senhor, porque ele faz isso ou aquilo. No Salmo, livro dos Salmos, 115, verso de número 3, porque o nosso Deus está nos céus e faz tudo que lhe dá prazer. Aleluia! Ele é um Deus justo, é um Deus fiel, porém, fiel com a sua palavra. Jeremias 1,12, viste bem, Jeremias, porque eu velo com a minha palavra para que se cumpra. Então, muitos dizem, se você e eu for infiel, que ele, Deus, permanece fiel conosco. Mentira, mentira. E quem é o pai da mentira? É o diabo. João 8,44. Jesus disse, passarão céu e terras, mas as minhas palavras não hão de passar. Salmo 101, verso de número 6. Os meus olhos, disse o Senhor, os meus olhos procura na terra os fiéis. Estarão comigo. Mas aquele que usa de engano, os trapaceiros, avarentos, mentirosos, soberbo,
adúltero, idólatra, todos esses serão lançados fora. Mas enquanto há vida e esperança, arrependei-vos dos vossos pecados. Como disse Pedro, ele diz assim, aleluia, Atos dos Apóstolos, seu capítulo de número 2, verso de número 38. Pedro respondeu, arrependam-se, cada um de vocês, e seja batizado no nome de Cristo, de Jesus Cristo, para o perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos que estão longe, para todos quantos o Senhor nosso Deus chamar. Aleluia. Em Atos capítulo 3, 19 e verso 20, Pedro de novo, ele diz assim, glória a Deus. Louvado e bendito seja o nome do Senhor. Arrependam-se, pois, e volte-se para Deus, para que seus pecados sejam cancelados, para que venha os tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado Jesus. Aleluia! É necessário que Ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Amém? Arrependei-vos e credes no Evangelho. Meus amados, já chegando ao final desta mensagem, aonde nós sabemos que religião não salva ninguém. Ser religioso também não salva ninguém. Ser cristão, apenas por ser cristão, também não salva. Tem que ser cristão? Sim. Mas precisa praticar essas três coisas. Quais são elas? Receber a graça de Deus, e não em vão. E é pela fé em Cristo, praticar a fé e praticar boas obras. Aleluia. Olha que Paulo diz. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 6. Como cooperador de Deus, verso 1 e 2. Como cooperadores de Deus, insistimos com vocês, para não receberes em vão a graça de Deus. Em vão. Pois ele diz, eu o ouvi num tempo favorável, e o socorri no dia da salvação. Digo que agora é o tempo favorável. Agora é o dia da salvação. É agora. Amados, a palavra de Deus, ela é viva e eficaz. E ela não volta para ele vazia. A palavra de Deus é lâmpada para nossos pés. É luz que clareia o nosso caminho. A palavra de Deus é fogo que consome, martelo que esmiuça a penha. A palavra de Deus nos acrescenta fé. A palavra de Deus nos alimenta.
E a palavra de Deus é a única regra de fé. É exatamente a palavra de Deus a bússola do cristão. Não precisamos de outros subsídios, outros livros para ser, ou seja, para compreendermos a Bíblia. A Bíblia precisamos só de uma coisa: é dar lugar ao Espírito Santo. Porque se não dermos lugar a Ele, Ele não vai revelar a bendita palavra. O apóstolo Pedro, ele diz, em sua segunda carta, capítulo 1, verso 20 e 21, pois a profecia deste livro, ela não é de interpretação pessoal, de ser humano algum, pois nunca foi produzida por vontade humana, mas homens santos, separados, foram inspirados, impelidos pelo Espírito Santo. Então, cerca de 40 homens, cheios do Espírito Santo, escreveram as Escrituras, a velha aliança que contém exatamente 39 livros, e a nova aliança, 27, totalizando exatamente 66 livros. Os católicos, eles dizem que a Bíblia cristã, ela é adulterada porque tiraram 7 livros. E esses 7 livros foi colocado pelos católicos séculos depois. E esses livros são apócrifo, histórico, não tem nenhum valor espiritual. Não é canônico. Os 66 é fechado. São inspirados pelo Espírito Santo. Mas esses 7 que tem primeiro Cabel, segundo Cabel, se eu não estou enganado. Tem também livro da sabedoria. São 7. Enoque. Também tem o livro de Judas. Aliás, Judas não. Tem de Tomé. Tudo isso são históricos. E lá tem muita heresia. E os católicos, para justificar que eles são os verdadeiros, aleluia, cristãos, dizendo ele, espírito terrível de engano, que Jesus Cristo foi ele que inaugurou a Igreja Católica, porque Pedro, ele foi o primeiro Papa. Outro espírito terrível. Pedro, ele foi um dos apóstolos, fazendo parte do apostolado, que foram 12. E também foi pastor. Aleluia. Então, Pedro morreu no 1º século. A Igreja Católica, ela só foi firmada no ano de 312 a seguir. Amados, a Bíblia diz que erramos por não examinar as Escrituras. Pela graça sois salvos. É dom de Deus, é pela fé. Não pelas obras, para que ninguém se glorie. Mas fomos salvos por Deus, de antemão, para praticarmos boas obras. Então, a graça, a fé e as obras estão
ligada, unida. Amém? E neste momento, se você chegou até aqui e foi agraciado com a palavra de Deus, compartilhe com os amigos, com os familiares. Não é para o irmão Saluxo ganhar like, ganhar fama ou dinheiro, não. É para que o nome do Senhor Jesus seja glorificado. E se você está compartilhando uma mensagem cristocêntrica, você também está evangelizando, porque é a palavra que liberta, que santifica. João 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade os libertará. Aleluia. Santifica, Senhor, pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. João 17, 17. Se o Filho, pois, vos libertar verdadeiramente, sereis livre. João 8, 36. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Não caiamos de novo no jugo de escravidão. Aleluia. Gálatas 5, primeiro. E onde é o Espírito Santo, aí há liberdade. 2 Coríntios, capítulo 3, verso 17. Amém? Farei uma breve oração para que Deus continue abrindo as mentes e os corações em nome de Jesus. Onde você estiver, curve sua cabeça e vamos unir a nossa fé. Amém? Pai, gratidão, Senhor, pela tua bendita palavra. Gratidão pela graça em Cristo Jesus para com toda a humanidade, porque nele não há diferença entre judeus, grego, escravo, aleluia, pequeno ou grande, Pai livre, porque em Cristo todos somos um. Que teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado nos corações de todos que ouvirão pelas redes sociais esta mensagem. 1 Coríntios, seu capítulo de número 3, versos 6 e 7 diz: um prega, outro rega, mas é o Senhor que dá o crescimento. Faz, Senhor, tua palavra crescer e prosperar em cada coração. Derrama do teu Espírito e que ele venha fazer a obra completa, tirando a cegueira, tirando o bloqueio, revelando a bendita palavra, guiando pelos teus caminhos. Pai, levando todo a adorar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Jesus Cristo Nazareno. Pai, compadece de todos, os de perto e de longe, perdoa os pecados de todos. Cobre com teu sangue, Jesus, a todos o maior por todos, e no teu sangue nos purifica todo pecado. Continua, Senhor, estendendo a tua mão poderosa para curar todos que se encontram enfermos. Salmo 103:3, teu Deus, que perdoa pecado e cura toda enfermidade. Jeremias 23:23, teu Deus de perto também de longe. Aonde tiver um enfermo, Senhor, crente ou descrente, no nome de Jesus te pedimos nesta hora, da saúde do alto da cabeça à planta dos pés. Pai, repreendendo toda enfermidade de origem espiritual física, Senhor da glória, em nome de Jesus, aleluia, que o Senhor venha salvar os perdidos, porque se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia os sentinela. Pai, e que teu Espírito Santo, como selo, guie a todos pelos teus caminhos. Que ele lembre e ensine toda a verdade. Que ele gere fruto digno de arrependimento em cada coração. Derrama, Senhor, do teu amor de Romanos 5:5 nos corações de cada ser humano. Pai, e envia teus anjos poderosos, serafins, querubins, arcanjos, comandados pelo príncipe Miguel. Milhares, milhões e milhares, para estar no ar, no mar e na terra. À frente e à retaguarda de cada ser humano. E de todos que ouvirão esta mensagem de perto e de longe. A família parentela, para guardar a saída e a chegada, repreendendo os espíritos de roubo, assalto, sequestro, bala perdida, de extermínio.
Senhor da glória, de infarto, de AVC, aleluia, da cegueira, das paixões, da carnalidade. Pai querido, o teu prazer é que todo seja salvo. Nós oramos no nome de Jesus, crendo que o Senhor nos ouve, por graça e misericórdia. E já somos gratos a ti, Senhor. Fica conosco e permaneça conosco, em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus nos ajude, nos abençoe e que Ele venha falar em cada coração. Fique todo na paz e na graça do nosso amado, único, eterno, suficiente Salvador, Jesus Cristo Nazareno. Amém? Shalom, Adonai e um grande abraço.